Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Diga, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor é estendida até 1000 gerações. Diga, a bênção do Senhor se estende até 1000 gerações. Mas a palavra de Deus também diz que a maldição dos pais, ela visita até a 3ª e 4ª geração. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da maldição até a 3ª e 4ª geração. E principalmente, como vencer essa maldição e ser abençoado por Deus. Quem tem acompanhado as mensagens, e quem tem um pouquinho de maturidade espiritual, sabe que demônios existem. Demônios, principados e potestades, legiões. Os demônios existem. Demônios existem. E há tipos de demônios. Demônios que agem mais sobre o homem, demônios que agem mais sobre a mulher, demônios que agem mais nas crianças, demônios que agem em determinado lugar, em determinada região. Então os demônios existem. E há tipos de demônios. Existem grupos de demônios. Existem exércitos de demônios. Existem legiões de demônios. Existem principados e potestades de demônios. Mas nós também já estamos falando, e você tem amadurecido. E sabemos que há toda uma organização, que há toda uma estrutura diabólica para destruir as vidas, para que o mal reine sobre este mundo. Então existe toda uma organização, existe toda uma organização, uma estrutura, um método, um processo. Existem principados, autoridades, principados e potestades, autoridades, governadores. Então existe desde demônios simples, demônios menores, existem demônios maiores, existem organizações, existem exércitos, existem legiões, existem principados. O que é um principado e uma potestade? É um governo diabólico que reina sobre um lugar. Por exemplo, tem lugares que são dominados pela miséria. Então o principado e a potestade que reina naquele lugar, toda aquela organização, toda aquela estrutura diabólica, é para a miséria. E tem lugares que é a violência. Então os demônios atuam. Nós não vemos, mas podemos sentir. Às vezes você entra num lugar, dá até aquele frio na barriga, aquele arrepio na coluna. A pele fica arrepiada, você fala, uma coisa ruim aqui dentro. E às vezes você entra num lugar, você, puxa, que paz. Existe uma guerra no mundo espiritual. E eu estou trazendo isso simplesmente para fazer uma introdução. Você já tem um pouco de conhecimento sobre isso. E a grande questão, e nós falamos até uns dias atrás, que aonde o diabo está, aonde Deus habita, Deus é luz, Deus está na luz. Deus habita na limpeza, Deus habita na luz. O diabo habita onde? Nas trevas. Ele era um anjo de luz e se tornou trevas. Então, ao mesmo tempo que Deus, Ele é luz e Ele habita na luz, Ele é limpo, Ele é santo, Ele é luz. Lúcifer deixou de ser um anjo de luz e está nas trevas.
está na sujeira, está na imundície. Nós também falamos que os demônios, para dominar, eles não precisam incorporar, eles não precisam se manifestar. A maioria das pessoas, nos relatos bíblicos, em que estão influenciadas, em que estão possessas, em que estão debaixo das ordens de Satanás, não manifestaram fisicamente um demônio. Por exemplo, Judas, a Bíblia diz que o demônio entrou no coração de Judas. Mas em nenhum momento Judas mudou a voz, em nenhum momento Judas caiu no chão, em nenhum momento Judas disse que ia matar Jesus. Mas toda a obra, todo o pensamento, todo o sentimento de Judas era diabólico. Então, ao mesmo tempo que Deus, Ele é luz, Ele é a luz, Ele habita na luz, Ele é santo, Ele é limpo, o diabo é trevas, está nas trevas, é sujo, é imundo. E da mesma forma que Deus quer habitar em seu coração, tem muita gente querendo ir habitar nos céus. Pastor, eu não vejo a hora de ir para o céu. Mas Deus não vê a hora de habitar no nosso coração. Deus quer habitar em nossos corações. Ele não habita entre quatro paredes. Ele habita em um templo feito pelas suas próprias mãos. O homem, a mulher, os nossos corações. Então, ao mesmo tempo que Deus quer habitar em nossos corações, o diabo também quer habitar em nossos corações. E como é que Deus vai habitar em nossos corações? Se haver entrega, se houver limpeza, se houver santidade, se houver busca e adoração. E da mesma forma, Satanás, como é que ele vai habitar em nossos corações? Como é que ele vai se ligar aos nossos corações e nos influenciar e nos destruir? Seja dentro do coração ou seja por fora, ligado, conectado, possuindo, habitando, influenciando ou tomando. Quando o coração está sujo, quando há sujeira, quando há trevas, quando há sujeira, e quando há feridas. Existe Beuzebu e algumas versões para o nome Beuzebu, que significa o maioral da casa, o dono da vida, o dono da pessoa, o dono da casa, o dono do território. Beuzebu. Existem algumas versões para este nome, dependendo da cultura, dependendo da localização. E uma delas é Beuzebu, o Deus das moscas. Porque o diabo, ele vai habitar na sujeira. Aonde tem sujeira, tem mosca. Aonde tem sujeira, aonde tem dor, aonde tem mágoa, aonde tem ressentimento, tem mosca. Aonde tem lixo, tem mosca. Aonde tem lixo, tem demônio. E aonde tem ferida, sangue. Ou um sacrifício vivo ao nosso Deus faz com que ele habite em nossos corações, ou um coração ferido atrai moscas. Nós vimos também que Deus habita no meio dos louvores. Satanás também. Ele habita onde ele é adorado. Ah, pastor, é onde ficam tocando tabaca, cantando para Satanás. Não, adoração não é música. Adoração é se render, é se submeter, é obedecer. Então Deus, Ele é a luz, e Satanás está nas trevas. Deus é santo, e Satanás é sujo. Deus quer habitar em nossos corações, e Satanás quer habitar em nossos corações. Não existe um corpo vazio. Ou tem o Espírito de Deus, ou tem os espíritos malignos. Ah, não, eu sou ateu, pastor, então eu não tenho nada a ver com isso. Não tem essa, de um jeito ou de outro. Há um espírito dentro da pessoa. Seja o Espírito de Deus, seja o espírito de Satanás. Seja o espírito da vida ou o espírito da morte.
E aonde o diabo principalmente trabalha? Nas trevas, aonde não há luz, aonde não há conhecimento, aonde não há a palavra de Deus. Então o diabo ele vai trabalhar nas trevas, ele vai trabalhar na sujeira, ele vai trabalhar nas feridas. Nós vimos também que Satanás, ele trabalha onde? Criando fortalezas na mente. Não foi isso que nós vimos há uns dias atrás? Aonde o diabo habita? Em uma palavra contrária à palavra de Deus. Deus, ele é o verbo. Jesus é o verbo, diga a palavra, que se fez carne. E o diabo também é verbo. Ele também é a palavra maldita que quer se fazer carne em nossa mente e em nossos corações. Diga, é a obra da carne. Então o diabo, ele está nas trevas, ele é sujo, ele é imundo, e aonde tem lixo tem demônio, e aonde tem feridas tem demônios, e aonde tem pensamentos contrários à palavra de Deus, tem demônios. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre essas 4 gerações. Por que essa introdução? Para que você entenda, de uma vez por toda, que não é porque você conhece a Deus, não é porque você vem a uma reunião, não é porque você é dizimista, que o diabo não está agindo. Não é porque você foi salvo, que você foi lavado, que você foi remido, que o diabo vai parar de agir. E as principais ações do inimigo não é simplesmente de te possuir e de te fazer cair no chão e mudar a sua voz e tudo mais. Essa, entre aspas, essa encenação louca de Satanás. Porque Deus está fazendo uma obra. E o diabo está fazendo uma obra. De tempos em tempos, Deus pode mover o sobrenatural. E acontecem sinais, milagres e prodígios. E de tempos em tempos, Satanás também age. E podem acontecer sinais, milagres, prodígios. Ele se disfarça até de anjo de luz. Se necessário for, ele também faz cair fogo do céu. Agora tem pessoas que acham que simplesmente tem demônio quando há manifestações físicas. Não! Há demônios quando há uma construção, uma edificação diabólica. Pensamentos contrários, sentimentos feridos. É aí que o inimigo trabalha, é aí que o inimigo mora, é aí que ele constrói e destrói. Nos corações feridos, nos corações com lixo e feridos, e nas mentes cauterizadas. O que é uma mente cauterizada? É um principado, é uma fortaleza. É um princípio que se tornou uma fortaleza na sua vida, e você, por mais que saiba que isso não é verdade, mas se tornou uma verdade na sua vida. Tem pessoas que foram tão humilhadas na infância, ela sabe que ela é criatura de Deus, ela sabe que ela foi feita à imagem e semelhança de Deus, mas ela se sente a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque tantas palavras malignas criaram um pensamento, uma fortaleza, e cauterizou a mente. Ela nunca consegue se sentir feliz, ela nunca consegue se sentir amada, ela nunca consegue se sentir bonita. Então o diabo vai atuar principalmente, diga, nos corações e nas mentes. Da mesma forma que Deus. Deus quer habitar aonde? Nos corações. Qual é a principal obra do Senhor? Uma transformação de mente. Não pensamos mais como dos mundo pensam. As pessoas do mundo pensam, mas pensamos com os princípios do reino. Então Deus, para construir a sua obra, Ele vai trabalhar em nossos corações. Ele entra nos nossos corações, Ele derrama luz, Ele limpa, Ele cura, Ele habita. E a transformação de mente. Diga, tudo é possível ao que crê.
E o diabo da mesma forma, ele vai querer colocar lixo e ferir o coração e criar fortalezas na mente. E você precisa entender como é que ele faz isso. Porque se você entender como é que ele faz isso, você vai vencer. Diga, eu preciso de luz. Diga, Jesus Cristo é a luz do mundo. E a primeira geração que nós lemos aqui fala sobre há uma geração. E quando se fala de uma geração, se fala de filhos. E a maldição dos pais visita os filhos até a terceira e quarta geração. E o primeiro versículo que nós vimos é: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Diga, há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. É aí que começa a ferida. A ferida não começa lá na escola. A ferida não começa lá na... Tem um monte de gente falando, eu fui ferido na igreja. Irmão, isso é mentira. Nós somos feridos em casa. O próprio Jesus diz, quando ele mostra as suas mãos depois da cruz, no texto profético, messiânico, perguntam, mas que são essas feridas em suas mãos? São as feridas que fizeram na casa do meu pai. Jesus diz que as suas feridas não foram feitas no Gólgota, na cruz, mas foram feitas na casa do seu pai. As nossas feridas são feitas em casa. E o capítulo de Provérbios 30 começa dizendo, palavra de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta. Na verdade, eu sou o homem mais bruto dos homens. Nem mesmo tenho conhecimento de homem. Nem aprendi a sabedoria. Nem tenho o conhecimento do santo. Sabe, aqui está falando de um pai. E é um pai. O capítulo começa com um pai falando com um filho. E esse pai, esse homem, ele diz, eu não tenho conhecimento. Eu sou um homem bruto. Eu não tenho conhecimento dos homens. Eu não tenho conhecimento dos santos. Mas olha o que ele diz em seguida. Quem subiu ao céu e desceu? Diga Jesus. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Diga Jesus. Quem amarrou as águas numa roupa? Diga Jesus. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Diga Jesus. Qual é o seu nome? Diga Jesus. E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Diga, Deus fez todas essas coisas. E o seu filho é Jesus Cristo. Diga, Deus fez todas as coisas. E este é o seu filho. Mas ele começa fazendo uma declaração que ele não tem conhecimento, que ele é ignorante, que ele é bruto e que ele não tem o conhecimento dos santos. Mas em seguida ele traz uma reflexão mostrando quem é Deus, quem é Jesus e o seu agir. O seu pai e a sua mãe pode ser ignorante, pode ser bruto, pode não ter o conhecimento dos santos, mas eles sabem quem é Deus. E eu vou te falar uma coisa, olha, já atendi vários tipos de pessoas. Já atendi filho de pastor, filho de empresário, filho de comerciante, órfão. Já atendi viúva. O que você imaginar eu já atendi em aconselhamento. E todos têm a mesma ferida. Seja filho de pastor, seja filho de empresário, seja filho do homem mais rico, seja filho de um homem pobre, seja filho de um homem sábio, seja filho de um homem simples. Todos
foram feridos. Todos são feridos. Não vai pensar que o filho do empresário mais rico do Brasil não sente as mesmas dores que você. Não importa a profissão do seu pai. Não importa se você tem pai ou se você não tem pai. Não importa se você foi criado pelo seu pai ou se você não foi criado pelo seu pai. Não importa se seu pai tem sabedoria, se tem dinheiro, isso nada importa. Porque o que eu posso concluir depois de tanto aconselhamento é que todos estão feridos e estão feridos do mesmo jeito. Ele aqui diz: eu sou um homem ignorante, eu sou um homem bruto. Eu não tenho conhecimento dos santos, mas eu conheço muitos homens que são polidos, que são educados, que são sábios, que possuem o conhecimento dos santos, mas que os seus filhos também são feridos. O seu pai pode ser o pior pai do mundo, e o seu pai pode ser o melhor pai do mundo, sempre vai ter feridas. Sempre vai ter feridas. Mas o diabo vai trabalhar exatamente na infância, enquanto somos imaturos, enquanto não conseguimos raciocinar direito, enquanto não conseguimos pensar, enquanto não conseguimos sentir, enquanto não conseguimos pensar, nos proteger, enquanto não conseguimos criar uma defesa, o diabo vai agir na infância. E ele vai abrir a ferida, diga, a abertura da ferida. E como é que é essa abertura da ferida? Como é que o diabo vai ferir os filhos? Primeiro, com pais negligentes, com pais ausentes. Mas essa ferida, ela é uma reação negativa à rejeição. Porque, como eu disse, seja qual for o filho e qual for o pai, sabe qual é a ferida? Diga, rejeição. Todo filho tem essa ferida da rejeição. Aquele que foi abandonado pelo pai, aquele que o pai morreu, aquele que o pai é um bom trabalhador, não importa quem foi e como foi o seu pai, todos possuem a ferida da rejeição. Quando Jesus estava na cruz, e foi o momento mais dramático da cruz, em que ele chora compulsivamente como uma criança, e ele usa a sua linguagem, ele usa a língua em que ele aprendeu na infância, não a língua do mestre, não a língua do doutor, do sacerdote, do discipulador, não, ele vai na cruz usar a linguagem de filho, da infância, quando era pequeno, a sua linguagem lá da infância, a primeira língua, e ele chora, pai, por que me abandonaste? Deus abandonou ele? Os textos dizem que Deus virou as costas. Isso não significa que Deus abandonou Jesus. Significa que Deus não queria ver o seu filho sendo morto. Significa que nem Deus suportava aquilo que estava acontecendo. Mas Deus estava ali. Deus estava com Jesus. Tanto é que Deus tinha que acompanhar o sacrifício. Mas ele chora como uma criança. E ele diz, pai, por que me abandonaste? Diga, é a ferida aberta. Diga, é a ferida aberta. É a dor da ferida causada na infância. Você é filho de quem mesmo? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras. Se tu és filho de Deus, é a ferida aberta da infância, é a ferida aberta na casa, é a ferida do relacionamento com o pai e com a mãe. E essa ferida, ela abre, diga a abertura da ferida. Essa ferida abre, porque ela é uma reação negativa à rejeição. O seu pai te rejeita, a sua mãe te rejeita, e aí a atitude negativa abre essa ferida. É uma reação negativa à rejeição. Eles me rejeitaram, e a reação negativa é a abertura de uma ferida. É quando uma rejeição é correspondida com rebelião. Toda rejeição
leva a uma rebelião. Toda pessoa rebelde é porque tem uma ferida que não foi tratada. Mas hoje Deus está tratando a sua ferida. É quando uma rejeição é correspondida com rebelião. A rebelião pode agir com agressividade. Diga a abertura da ferida. O diabo vai abrir uma ferida na infância. O diabo vai abrir uma ferida no relacionamento dos filhos com os pais. E quando é que essa ferida se abre? Quando nos sentimos rejeitados. Quando somos rejeitados. Quando nos sentimos rejeitados. E essa ferida aberta, ela vai gerar rebelião. E a rebelião tem duas vertentes. A primeira é a pessoa rebelde. Se tranca no quarto, se torna roqueiro, gótico, quer quebrar, vai sair matando todo mundo. Isso é a rebeldia. Ou então, o outro lado, a outra vertente da ferida é se colocar como vítima. A primeira, eu sou agressivo. Se mexer comigo, apanha. Eu bato mesmo. Eu bato na minha mulher. Eu sou rebelde, eu sou violento, eu sou ignorante. E a outra é se fazer de coitadinho. São os dois lados da rebeldia. A rebeldia pode agir com agressividade ou com auto-rejeição. Como eu fui rejeitado, o outro lado da moeda da rejeição significa rebelião de auto-rejeição. Eu mesmo me auto-rejeito. Não, isso não é para mim. Não, bonito, não sou bonito não. É um tipo de rebeldia. Rejeição menos perdão. Aonde que está o começo dessa ferida? Aonde a ferida é aberta? No relacionamento dos pais com os filhos. O filho é rejeitado, ou ele se sente rejeitado, e essa rejeição vai gerar uma rebelião. Essa rejeição dos pais vai gerar uma ação nos filhos de rebelião. Seja uma rebelião agressiva para frente ou uma rebelião negativa para trás. Amém? E a ferida é aberta por causa de perdão. Seu pai, sua mãe te rejeitou? Ou feridas vão ser abertas, ou perdões serão liberados. Diga, a escolha é minha. Quando somos crianças, não temos essa consciência. Não temos essa proteção espiritual. Porque a coisa que mais te protege no mundo espiritual é um coração que perdoa. Só que as coisas cresceram, você está crescendo. Nós crescemos, e crescemos com feridas, fomos feridos, nos tornamos rebeldes, nos tornamos agressivos. Eu vou lá, falo, defendo a minha ideia, eu falo, exponho, eu luto pelos meus direitos. Ou eu me anulo, eu não falo, eu fico em casa. Mas essa maldição, ela começa com a rejeição e pode evoluir para uma rebelião. Mas você coloca uma pedra e um ponto final quando você decide perdoar. Ou feridas serão abertas, ou perdões serão liberados. O que você escolhe? Rejeição mais rebelião, igual feridas abertas. Em Provérbios 30, 15 e 16 diz: a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Estas três coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. A sepultura nunca diz basta. A madre estéril nunca diz basta. A terra que não é farta de água, e o quarto e o fogo nunca dizem basta. Se você não tratar as feridas, liberando perdão,
você vai ter dentro de você filhos. O diabo vai gerar dentro do seu coração filhos gêmeos. E o nome deles é Dá. Você sempre vai pedir. Você sempre vai pedir amor. Só que o amor nunca vai te saciar. Você arruma um namorado que te ama. Mas a Dada que está em seu coração nunca vai se sentir amado. Ele pode fazer tudo, café da manhã, levar você para jantar fora, ele pode te dar a melhor vida de princesa. Mas o Dada dentro da gente nunca vai, não tá bom, você não me ama não. O seu pai vai poder se consertar, mudar de vida, tentar recuperar o tempo perdido, te abençoar de todas as formas, mas se você não fechar as feridas, liberando perdão, a Dada nunca se satisfaz. Seu pai pode te dar um carro zero, mas podia ser melhor. Seu pai paga uma faculdade, mas não, hein? Podia ser melhor. Seu pai te paga umas férias, faz isso, faz aquilo, faz o que ele pode. Mas a Dada nunca se satisfaz. É como a terra no deserto, que você rega, e a terra chupa a água e a terra nunca fica boa para produzir. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. As falhas na paternidade provocam rebelião. Diga desonra. Diga, as falhas na paternidade provocam rebelião. Desonra. Seus pais falharam, não tem jeito. Os nossos pais falharam. E essas falhas abrem feridas. E essas feridas são fechadas com perdão. Se você não fechar essas feridas, essa rebelião gera desonra. Mas se você fecha essa ferida, liberando perdão, você é curado, você é abençoado e você honra os seus pais. As falhas na paternidade provocam rebelião, desonra. Sabe, eu vou contar uma historinha para vocês. Posso contar uma historinha para vocês? É bem simplesinha, preste muita atenção, porque tem uma pergunta aí. Não é só uma historinha assim não, não é só... Tinha 3 sapos no meio do lago. Imagine lá, um grande lago, e 3 sapos em cima de uma folha. E um sapo ia pular. Quantos ficaram? Tinha 3 em cima da folha. Um ia pular. Quantos ficaram em cima da folha? Quantos? Não entendi. Vou repetir. Não é tão simples. Imagina lá o lago. Um lago bonito, cristalino. O sol brilhando. E no meio do lago tem uma folha. Em cima da folha tem 3 sapos. Quantos sapos? Um vai pular. Quantos ficaram? 3. Ele falou que ia pular, ele não pulou. Ele pensou em pular. Ele decidiu pular. Mas ele não pulou. E muitas vezes nós somos esses sapinhos que nunca se lavam e que nunca viram um príncipe ou uma princesa. Porque eu estou pensando em pular, eu estou pensando em me lavar, eu estou pensando em perdoar o meu pai. Eu vou ver se ele merece. A gente está sempre pensando em pular. A gente está sempre pensando em mudar de vida. A gente está sempre pensando em tomar posse da bênção. A gente está sempre como um sapinho em cima da folha pensando em pular. Enquanto você não pula, não se lava. Diga, eu preciso. É fazer. É perdoar. É mergulhar. É se lavar. É respeitar. É honrar. Respeitar e honrar os pais não é concordar. Respeitar e honrar não é andar junto.
Dentro do contexto bíblico e judaico, honrar pai, sabe o que significa honrar pai? Quando chegar a idade e ele não tiver mais condições de trabalhar, e ele não tem recursos para cuidar da sua vida, o filho vai honrar, vai cuidar dele na velhice. É isso que significa honrar dentro do contexto bíblico. É lógico que envolve respeito. É lógico que envolve honra. É lógico que envolve amor. É óbvio que envolve honrar, agradecer, elogiar, presentear. Mas o princípio é esse. Honrar pai e mãe é cuidar deles na velhice. Diga, eu vou mergulhar. Diga, eu vou perdoar. Esse foi o primeiro nível e acredito que o mais longo. Segundo nível, diga, há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundície. Sabe, é o segundo nível. Sabe, a pessoa, eu fui ferido em casa e eu não perdoo. Eu não consigo perdoar. Eu não quero perdoar. E quando eu sou ferido, o que junta no meu coração? Lixo e feridas. Lixos e feridas que atraem demônios. E aí eu não perdoo. Eu não perdoo. Eu estou na igreja. O que tem de gente na igreja há 10 anos e ainda diz para mim, pastor, eu não perdoo. Amém. Eu vou te obrigar a perdoar? Eu vou te obrigar? O Espírito Santo convence, ele nem te obriga, ele tenta te convencer, ele te convence. Mas cada um decide. O que tem de gente falando, eu vou pular. Não, agora eu vou pular. Eu não aguento mais essa vida, não aguento mais essa sujeira, não aguento mais esses demônios, pastor, eu vou pular. Mas não pula. E aí a pessoa que tem o coração sujo, porque ela não perdoa. E ela não perdoando, o coração vai criando raiz de amargura. Vai criando frustração, ressentimento, ódio, vingança. Vai atraindo demônios, lixo, moscas, feridas, chagas. Começa a doer, começa a inflamar. Mas, ao invés de perdoar, o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Espiritualizar a ferida. Só Deus perdoa, pastor. É sutil e sinistra a capacidade de disfarçar a verdade que nós vivemos intimamente em busca de reconhecimento. Como eu não perdoo, e a minha vida não está boa, aí eu vou fazer o quê? Eu vou espiritualizar. Eu vou para a igreja agora. Não vou todo dia, não, né? Vou uma semana sim, uma não, eu vou lá na ceia. Então eu vou espiritualizar essa ferida. Sabe, tá cheio de lixo, tá cheio de demônios. Mas eu digo, eu sou crente. Eu já fui batizado. Eu frequento a igreja. Eu sou crente há tantos anos. Mas eu vou espiritualizar. Eu não resolvo o problema. Eu não peço perdão para os meus filhos. Eu não perdoo os meus pais. Eu não resolvo a ferida. Eu não limpo a ferida. Eu vou espiritualizar a ferida. É sutil e sinistra a capacidade de disfarçar a verdade que nós vivemos intimamente em busca de reconhecimento. É a dor do orgulho ferido implícita. A religiosidade apenas maqueia a ferida. Ela tarda e pode impedir a cura da ferida. Sabe, ser um religioso só tarda e pode até impedir o tratamento da ferida, a cura da ferida. Sabe, é doença. Doença que não se trata, mata. Sabe, tem muita gente que está com câncer, e está com câncer terminal, mas não sente nada.
De repente senti uma dorzinha assim, aí eu vou lá no médico, falo, tomei uma pontadinha aqui, ó. Vou aproveitar que é feriado para emendar, vou lá fazer um exame. Faz o exame, o médico veio. Na sua família tem alguém com câncer? Eu pergunto por quê? É que você está com câncer, ele está muito grave. É estágio terminal. Você nunca sentiu nada? Não, nunca senti nada. Estava trabalhando, estava bem, comi churrasco ontem, churrasco com redonda, está tudo certo. Não, você está com câncer, é terminal. Você não está sentindo nada? Não, estou sentindo nada. Tem gente que está morrendo de religiosidade e acha que está tudo bem. Tem doenças que não dói mais. Tem feridas que não dói mais. Porque a gente vai colocando uma capa. A gente coloca maquiagem. A gente coloca band-aid. A gente coloca gases, faixa. Coloca um gesso. Não está doendo não. E muitas vezes você vê esse processo religioso. Cadê a pessoa que... Cadê? Não era obreiro? Era obreiro? E não, cadê? Doenças que não se abrem para tratar. Doenças que não se abrem. A religiosidade mata. Ela tarda e pode impedir a cura da ferida. Isso leva à infecção e inflamação da ferida. Tem pessoas que eu pergunto assim, né? Tá tudo bem? Para não dar um de profeta e dizer, você precisa parar, você precisa sentar, você precisa abrir a boca, você precisa perdoar, você precisa de um conselheiro, você precisa de um pastor. Deixa de ser religioso. Esse sorrisinho amarelo não engana ninguém. Sorrisinho amarelo não engana ninguém. Você está morrendo, sua família está morrendo. Mas eu vou na igreja, pastor. Está morrendo. Está com dor. Está com câncer. Mas está com aquele sorrisinho amarelo. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Porque essas feridas, se não forem tratadas, elas matam. Elas destroem. Provérbios 35, 6. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Vou repetir. Toda a palavra de Deus, diga, é pura. E só aquilo que é puro pode purificar. Só aquilo que é limpo pode limpar. Só aquilo que é luz pode iluminar. Escudo é, diga, escudo é. É a palavra de Deus que nos protege. Escudo é para os que confiam nele. Você confia em Deus? Estou colocando o dedo na ferida. Pergunta por quê, pastor? Porque Deus vai curar hoje. Deus vai te curar hoje. Essa ferida que está aberta vai ser fechada. Essa espiritualização da ferida, essa religiosidade, vai sair da sua vida. Sabe por que você não consegue vir na igreja com frequência? Porque vir na igreja é religiosidade para você, é um peso. Não é alegria. E o texto continua. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Hoje o que mais as pessoas fazem é acrescentar a palavra de Deus. Elas colocam uma vírgula e dizem, pastor, mas eu acho que não é bem assim. É o religioso. A religiosidade produz modelos e cegueira. Religiosidade. Sabe, a religiosidade é uma das maiores estratégias do inimigo dentro do âmbito religioso. Dentro da religião. Sabe o que significa religião? Religar a Deus. E religiosidade? Se ligar consigo mesmo, se ligar com Satanás. Se ligar com um sistema humano e diabólico. O apóstolo escreveu esses dias, postou um texto no Facebook. Como identificar uma seita? O líder não dirá, leia a Bíblia. Ele irá apresentar a sua vida como referência e não a de Jesus. Não precisa orar, basta decorar uma reza ou um mantra. O lugar de ter acesso ao sagrado sempre será o lugar que ele indicar.
sempre tem um livro inspirado, que é mais eficiente que a própria palavra de Deus. O líder sempre será o seu mentor, ou aquele que pensa por você. Sempre tenta te impressionar com resultados mirabolantes. E ele termina dizendo: fuja dela, povo meu. Essas são algumas características das seitas. Agora a grande questão é que a religiosidade e as seitas estão em todos os lugares. Aonde tem uma Bíblia, aonde tem um homem de Deus, aonde tem um povo, tem religiosidade, tem uma seita. E a grande questão é que a religiosidade, ela faz com que você se torne um não praticante. A religiosidade torna as pessoas não praticantes. Não é assim, não, hoje eu vou parar de ir na igreja, eu me tornei religioso, a partir de agora eu sou religioso, não vou mais na igreja. Não, são as feridas que não vão sendo tratadas. As feridas não vão sendo tratadas. O sapinho não mergulha. Espiritualiza. Ele espiritualiza. A pessoa se torna não praticante. Um religioso, um cético, um filósofo. Um religioso sem fé, sem amor. Um cético sem fé, um filósofo, um pensador. Eu gosto da Bíblia. Se torna um hipócrita. Parece uma vida, mas é outra. Parece que é feliz, mas é triste. Estão sempre certos e cheios de razão. Feridos, frustrados, pessimistas e suicidas, adúlteros e destruídos, cambistas e ladrões, doentes, perturbados e loucos. Essas são algumas características que eu coloquei para complementar aqui os resultados da seita. Vou te contar uma outra historinha para você ficar esperto. É a história da onça, 2 amigos e um tênis. Tá os 2 amigos lá no meio da mata. E os 2 olham de longe vindo uma onça. Os 2 ficam paralisados. Aí um dos amigos tira a mochila das costas, abre, pega o seu tênis e começa a colocar. O outro olha para ele: você acha que com esse tênis você vai conseguir escapar? Aí o amigo fala: não, é que eu só preciso correr mais do que você. Eu só preciso correr mais do que você. Eu não preciso estar certo. Eu não preciso ser perfeito. Eu só preciso ser um pouquinho mais rápido que você. A gente não quer mergulhar. A gente não quer andar, a gente não quer correr. Fala para a pessoa que está do seu lado: calce o evangelho, calce as sandálias do evangelho. Deixa o evangelho entrar na mente. Sabe o que tem de gente dentro da igreja que ainda faz reza? O que tem gente dentro da igreja que ainda vive como uma seita? A postura, os pensamentos, as palavras, o discurso, as atitudes é de quem ainda está numa seita, mas está dentro da igreja com a verdade, e a verdade sendo liberada um dia após o outro, mas não sai da seita, não vence a seita, não vence a religiosidade, porque não abre o coração para tratar as feridas. A ferida não abre. Não abre. Deixa Deus abrir. Deixa Deus abrir a ferida. Deixa Deus te tratar. Você não precisa ficar sofrendo, irmão. Você não precisa ficar sofrendo, filho, com esse sorriso amarelo, se arrastando na igreja, se arrastando, ferido, doente, perturbado. Não precisa disso. O evangelho é tão bom, é tão simples, é tão gostoso, é tão maravilhoso. Você pode estar sofrendo, morrer, mas você está feliz. Agora a religiosidade: está tudo bem, você tem emprego, a família está, mas você não está feliz. Deixa Deus arrancar esse lixo, essa religiosidade. Deixa Deus arrancar isso de verdade. O evangelho é tão gostoso, gente. Eu sei que muitos estão se arrastando. Eu sei que muitos não estão aguentando. Uma falta de sabedoria. Não rompe com as doenças. Não perdoa, não pede perdão, não se entrega. É tão bom vir para a igreja, é tão bom vir para a presença de Deus. Tem pessoas que vêm de vez em quando. Tem pessoas que não estão aguentando. Não sabe o que dói mais, se vir para a igreja porque é tanta religiosidade, ou se ficar em casa apanhando do diabo. E aí fica em casa apanhando um pouco do diabo, porque não porque o diabo, o pastor é terrível, pastor, e fica em casa apanhando do diabo, aí vem para cá, aí sente um peso, uma religiosidade.
uma cobrança. É tão bom o Evangelho de Cristo. Quando a gente abre o coração, quando a gente se entrega, quando a gente crê, quando a gente confia, quando a gente ama o próximo, quando a gente é misericordioso. Você não precisa viver assim. Sabe, tem 2 caminhos. O primeiro é reconhecer as feridas, tratar as feridas, perdoando. Sabe o que você precisa hoje? Reconhecer as suas feridas. Muitos casamentos estão arruinados. Muitas famílias destruídas. Muitos filhos entram aqui pela misericórdia. Mas você precisa, se você quer, reconhecer as feridas. Eu estou ferido, eu estou doente, eu não aguento mais eu não aguento mais meu marido, não aguento mais a minha casa, não aguento mais Deus. Abra o seu coração para as feridas, reconheça as suas feridas. Trate as suas feridas, liberando perdão, pedindo perdão com a palavra de Deus. Porque senão você quer ver os resultados, se você é ou não religioso, se você está abrindo o coração ou não para ser tratado. Quem não reconhece as feridas, não abre o coração para ser tratado e não perdoa, se torna 2 tipos de pessoa. O primeiro, um espinheiro, em casa, com o vizinho, na igreja, vira um espinheiro. Ou você vira um religioso, sabe, brilhoso. Só que essa religiosidade, por fora é bonito, mas por dentro está inflamando e começa a saltar. É o terceiro nível. Há uma geração, diga, há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Ele é ferido. E aí, porque ele é ferido, ele se torna um religioso. E sendo um religioso, ele se torna um altivo. Quando uma ferida é aberta, nos tornamos religiosos. Quando uma ferida é fechada, nos ligamos a Deus. Mas nós somos feridos. E essa ferida dói. Essa ferida dói. E aí, como dói, eu me torno um religioso. Por isso que Jesus diz, mas você quer ser curado mesmo? Muitas vezes Jesus perguntou, porque ele estava lidando com um povo religioso, que gostava de feridas, que não queria mudança de vida. Então Jesus perguntou, você quer ser curado mesmo? Você quer realmente enxergar? Então essa ferida nos torna religiosos, nos envolvemos em uma seita. Mas a ferida nos torna religiosos, e a religiosidade nos torna altivos. Sou melhor que todo mundo. Meu marido não presta, pastor. Minha esposa, pastor. Minha esposa, ó, é de PT para cima. E não é perda total, não. Se torna orgulhoso, altivo. Ele vai ter que compensar a ferida. Como está doendo, e ele não quer mostrar a ferida porque ele é religioso, ele vai querer mostrar o lado bom. E quem precisa mostrar o seu lado bom, quem precisa dizer que é bom, é porque não é. É a compensação da ferida. Ó, pastor, como eu estou bem. Ó, pastor, como eu fui abençoado. Ó, pastor, como é que estão meus filhos. Ó, pastor, isso, ó, meu carro, ó, minha casa, ó, aquilo. Quando você precisa mostrar, é porque você não tem, não é seu. É porque você não é. Uma atitude arrogante. Entra a competição. Se torna competitivo. É a compensação da ferida. Eu estou doente, mas eu estou bem. Está doendo, mas eu estou sorrindo. O diabo trabalhou a semana toda, pastor, mas eu estou aqui. É a compensação. E aí você vai compensar a ferida, não abrindo o coração, perdoando e sendo tratado, mas com ativismo religioso. O meu ministério, o meu desempenho ministerial, as minhas orações, a minha teologia é melhor do que a dos outros. É a dor visível da ferida. Porque nós vimos que a pessoa pode se tornar um espinheiro ou um religioso lustroso, bonito, que até brilha. Não é testa ungida. Não é testa ungida, é testa suada. Mas ele vai querer compensar isso.
E aí vem a dor visível, está tão inflamado lá dentro, tão inflamado, que isso começa a saltar. Provérbios 30, 21, 23. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 não pode suportar. 3 coisas alvoroçam a terra, e a 4ª não pode suportar. É o servo quando reina, é o doente querendo dizer que está curado, é o cego querendo tirar o cisco do olho do irmão, é quando o servo reina, é quando pelo servo quando reina, pelo tolo quando vive na fartura, pela mulher odiosa quando é casada, e pela serva quando fica herdeira da senhora. É quando há uma inversão de valores. O cara tem uma mente de escravo, mas quer ser pastor. O cara não manda nem em casa, não consegue cuidar nem da sua casa, quer cuidar da casa de Deus. O cara é servo, não tem escolaridade, não tem capacidade, mas ele quer ser patrão. É a inversão de valores. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando vive na fartura, pela mulher odiosa quando é casada. Ou não tem coisa pior do que mulher odiosa quando é casada. É melhor ficar reclamando que não casa do que ser uma mulher odiosa casada e fazer um inferno em casa. E pela serva quando fica a herdeira da senhora. Orgulho, rebelião, separação e divisão. Diga competição. Será que não tem reinado competição na sua casa? Você contra o seu filho, a mulher contra o marido, quem é o cabeça? Porque a ferida é aberta. Eu me torno um religioso e a religiosidade me leva à competição. Na sua casa tem paz ou tem guerra? Tem corpo querendo ser cabeça e mandar na casa? Como é que está? 4º e último nível, há uma geração cujos dentes são espada e cujas queixadas são facas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados da terra. Você vai vendo que da primeira até a 4ª geração vai piorando. Na primeira geração a ferida é aberta. Os pais ferem os filhos. Essa ferida me torna um religioso. Essa religiosidade me leva à competição. E essa competição leva à morte. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Sabe, a pessoa ela foi tão ferida, e está tão religiosa, e está tão competitiva, que ela começa a matar com a boca. Ela mata os filhos com a boca. Ela devora os necessitados da terra com a boca. A boca e os dentes se tornam espada, se tornam punhais, se tornam armas de guerra. É aí que entra a propagação da ferida. Porque você foi ferido lá na infância. Você foi ferido lá na infância. Cresce e se torna um religioso. E de um religioso você se torna competitivo. E da competição vem a guerra, a morte. Eu vou voltar a ferir. Da mesma forma que eu fui ferido na infância, eu cresci como um religioso e eu estou competindo. Agora chegou a minha vez. Eu vou ferir com a minha boca. E aí são pais que voltam lá a ferir as crianças. E as crianças crescem feridas. Religiosos, competitivos. É uma maldição que só vai até a 3ª e 4ª geração. A bênção de Deus vai até 1000 gerações. Diga, a bênção de Deus se estende até 1000 gerações. Agora a maldição só vai à 3ª e 4ª. Só que na 4ª ela vai se repetindo. Ela volta, faz um ciclo. Você foi ferido na infância e agora está ferindo os seus filhos. Está ferindo os novos convertidos. E você vai usar a arma mais poderosa, que é a boca. Reclama, murmura, se torna uma pessoa maldizente. É a propagação da ferida. Aonde você vai, você fere. O que a sua boca era para abençoar, hoje é para matar. Usa a boca para ferir, para destruir, para aprisionar,
uma atitude crítica, agressiva que escraviza, feridos que ferem, filhos feridos que se tornam pais que ferem, maledicência, usam a boca para matar. Maledicência é o sintoma da ferida, é a ferida e o sintoma do orgulho, o orgulho ferido. Só tem um jeito para tudo isso, o perdão. Tem um versículo que eu acho muito interessante, que está em Eclesiastes 10, 20, diz: nem ainda no teu pensamento, amaldiçoe o rei, os líderes, os pais, os pastores, os líderes, os governadores. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoe o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara, ou seja, da sua casa, da sua cama, amaldiçoe o rico. Porque as aves do céu, os anjos, levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia do assunto. Nada que você faz em oculto, seja na sua mente, seja na cama do seu quarto, esses pensamentos e estas palavras serão levadas pelos anjos ao Deus Todo-Poderoso, e prestaremos conta das nossas palavras, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Sabe, aqui diz, tendo cuidado de ninguém se previr da graça de Deus. Toda reunião, a graça de Deus derrama a sua graça, mas alguns se privam. Como é que eu me privo da graça de Deus? Não vindo à igreja? Não. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos contaminem. Sabe, tem muitas pessoas que recebem a palavra de Deus, recebem a palavra, Deus derrama a graça, Deus dá revelação, Deus dá bênçãos, Deus dá palavras proféticas, Deus dá promessas, mas ela se priva. E se priva por quê? Porque o coração está doente. O coração está doente. E o coração doente cria uma raiz de amargura que contamina as pessoas em volta. Tenha cuidado para que você não se prive da graça de Deus. Porque quando você se priva da graça de Deus, a raiz de amargura brota. E a raiz de amargura vai contaminar as pessoas. Sabe, quem não atrapalha já ajuda muito. Quem não atrapalha já ajuda muito. Mas o que tem de gente que se priva da graça de Deus e deixa crescer raiz de amargura e contamina as pessoas que estão em volta. A igreja lá é dos ricos. Não fale mal dos ricos. A igreja lá é isso. O pastor lá aquilo. E a raiz de amargura contaminando os outros. Prestaremos contas. Prestaremos contas. Podemos resumir em 4 palavras. Diga: desonra, religiosidade, competição e maledicência. São as 4 gerações. São as 4 maldições que vão se propagando. Desonra aos pais, uma vida religiosa, uma competição declarada e maledicência, usando a boca para amaldiçoar. Quando você está nessas 4 palavras, desonra, religiosidade, competição e maledicência, você está estabelecendo um ciclo de maldição sobre você e a sua casa. Agora, diga: honra, religião, servir e abençoar. São as 4 palavras que fazem com que a bênção de Deus se estabeleça e se estenda por 1000 gerações. Diga: honrar os pais, religado a Deus, servir ao Senhor e os irmãos e abençoar a todos. Diga: honra, religião, servir e abençoar. Diga: a maior arma é a boca.